Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal do DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações sobre o banco de dados número 1 do mundo, tanto para quem está começando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado. Estou com o JP aqui na área mais uma vez. Tudo bom, JP? Tudo bem, Guilherme, com você? Show de bola, meu irmão. Tudo bem também. E, cara, vamos falar hoje sobre performance, né, JP? Que é um tema que a gente sempre fala que é muito importante, né? Exatamente, é o tema gracioso quando a gente fala de banco de dados, né? É o tema em que o DBL aparece ali como um realizador, realmente. Então, é um tema muito bacana, é um tema que todo DBA que se preze realmente tem que sair um pouco só da infra ali e partir para uma parte mais glamourosa, que é essa parte de performance, tá? Que é a parte que realmente é a parte que aparece bastante, em que as pessoas ao seu redor notam de fato o seu trabalho, né? A gente trabalha muito em background ali, e muitas vezes só aparece quando tem algum problema, quando tem uma melhoria, a gente não aparece. Então essa é a oportunidade realmente de aparecer o trabalho do DBA quando a gente fala de performance, né? Muito bom, JP. E quando se fala de performance, eu acho que é inevitável a gente não falar de Wade Evans, né, cara? É um cara que tem que ser falado quando o assunto é performance, né? Eu acho que é um conceito que não é novo. Quando se fala de performance, a hora normalmente adiciona alguns eventos aí a cada versão, né? Então pode surgir novos nomes, né? Novos eventos, mas que é importante a gente entender conceitualmente o que é esse cara, né? E para que quando a gente estiver realmente fazendo uma análise de performance, a gente consiga verificar algum desses eventos, etc. Mas fala aí para a gente, JP, o que é esse Weight Events, cara, do Oracle? Show de bola. Bom, Weight Events são estatísticas que são incrementadas pelo Server Processing ou por threads, que eles indicam que tem alguma coisa, algum processo ali em wait aguardando, né, realmente para ser completado, antes que aquele processo possa continuar, né? Então, realmente, ele é um mecanismo que nos revela uma quantidade de informações estatísticas mesmo que ele coleta ali, para nos indicar que exista realmente um problema. Então, ele traz para a gente sintomas, ele não traz para a gente a causa, né? Então, se a gente falar que tem um evento ali relacionado com rede, não quer dizer que o problema esteja na rede por completo, ou vice-versa, algum outro problema relacionado ali. Então, você tem que investigar de fato ali para poder saber o que está causando aquele evento ali. Então, ele é um indicador para a gente, ele não é exatamente a causa raiz do problema que você precisa investigar, né? Muito bom, JP. E, cara, existem muitos eventos aí, cara, dentro do Oracle? Existem bastantes. Eles estão compostos por grupos, né, por classes. Então, a gente tem, por exemplo, alguns eventos de classe aqui, como administrativo, application, cluster, commit, concorrência, configuração, idle, né, que é inatividade, network, outros, scheduler, system I/O e user I/O. Então, a gente tem aproximadamente ali quase 200 eventos de wait, né? Então, distribuídos dentro dessas classes que eu acabei de falar. Então, é bastante coisa. Não é tão simples assim, na primeira vista, você conseguir identificar, né? Tem os eventos ali que eles estão dentro dessas classes aí. Com o tempo, né? Obviamente, você consegue já ter uma expertise mais aplicada e apurada para conseguir identificar de cara a qual classe aquele evento se encaixa, né? Por exemplo, um evento de networking, um evento de concorrência, de application, e assim por diante, né? E aí, JP, a gente sempre volta aquele tema que a gente sempre fala sobre a base, sobre entender os conceitos, sobre entender a arquitetura, né? Porque, cara, sem entender a arquitetura, não dá nem para conversar sobre o Weight Events, né? Exatamente. A gente tem que entender quais camadas, né? Eu até citei uma classe aqui, que a classe de network, ela pode estar relacionada, perdão, a classe de cluster, né, pode estar relacionada, por exemplo, se a gente pensar num hack, né? Então, os eventos que estão ali, quando a gente olhar aqueles eventos globais que aparecem, o Global Cache, etc., você de cara já consegue realmente entender que faz parte da arquitetura do cluster, né? Então, se você não tem essa vivência, não conhece aprofundada, né? Claro que eu usei um exemplo de cluster, mas poderia ser um exemplo de qualquer classe que se encaixa numa single instance. Então, se você não conhecer realmente a arquitetura, não conhecer, por exemplo, os eventos que se tratam de log writer, read logs, etc.,
você realmente não vai conseguir, vai demorar um pouco mais para você conseguir chegar na solução. Você conhecendo a arquitetura do Oracle, sabendo o que se trata sobre Redux, sobre o que se trata sobre eventos ações com I/O, para você chegar na situação ali de determinar se, por exemplo, pode ser um índice que pode melhorar, tudo começa realmente com esses eventos estatísticos de weight que são capturados ali com uma frequência muito grande, realmente, para a gente conseguir ter noção do que está acontecendo no ambiente, né? E, JP, cada evento, né, cara, a gente pode resolver fazendo um tipo de ação administrativa dentro do banco de dados, né? Mas a gente tem que entender muito bem a arquitetura para conseguir analisar, para conseguir entender mais ou menos o que está acontecendo. Às vezes está relacionado a algum processo background, às vezes está relacionado a algum elemento ali da estrutura do banco de dados, da arquitetura do banco de dados, de um bloco, de um extent, de um segmento, às vezes está relacionado a alguma questão de alguma área específica de memória, né? Então, assim, aquilo que a gente sempre fala aqui nesses podcasts, né, que a gente está fazendo, cara, entender a base, entender realmente os conceitos do Oracle Database é o primeiro passo para a gente conseguir começar a conversar. E performance também não é diferente, né? A gente volta muito nessa base aí para entender os elementos, né, cara? Isso é importante demais. Um pouquinho antes de chegar um pouco mais aprofundado nesse tema, se a gente voltar aqui nas classes, a gente consegue realmente já perceber e, pela classe, talvez já chegar numa solução, né? Imagine, por exemplo, que como eu até falei na aula de metodologia de performance tuning, né? A gente tem, por exemplo, alguns eventos administrativos que rodam, inclusive, a nível do sistema operacional, né? Então, você pode ter realmente algumas coisas que são causadas, inclusive, pelo próprio DBA. O DBA ele pode colocar, por exemplo, o comando de rebuild para rodar ali, e esse cara, de alguma forma, ser o maior evento de weight que a gente tem no ambiente, né? Então, você tem que investigar. Então, você tem, dentro dessas classes, realmente você consegue ir destrinchando, mas não você não precisa se preocupar tanto com as classes, né? Você vai encontrar, na verdade, o próprio evento de weight, né? E você depois, com o tempo, você vai conseguir chegar a qual classe ele pertence e realmente fazer sua investigação, né? Então, a gente tem situações, por exemplo, de aplicação que ficam realmente muito tempo com sessões inativas, né? E a sessão inativa, embora não esteja fazendo nada no banco de dados, ela acaba alocando aquele recurso e não liberando. Ele pega uma fatiazinha ali de memória, uma fatiazinha de processamento, né, que está alocada de processo, não processamento propriamente dito, mas de processo, que não desaloca, né? Então, realmente, são vários pontos que devem ser analisados baseado nesses eventos. A primeira coisa que você tem que fazer, antes de chegar, assim, destrinchar realmente esses eventos e essas classes de weight, é realmente saber como chegar nesses eventos de weight, né? Porque aí a gente volta naquela parte toda que a gente fala no começo das aulas, né? Que são aquelas views de performance dinâmica que a gente consegue realmente utilizar para saber quais são os views que eu consigo utilizar para ter acesso às informações, identificar as informações e aí você cair realmente dentro dessas classes de weight e dos weights propriamente dito, poder investigar, né? Então, é toda uma cadeia ali, como o Guilherme falou, você tem que conhecer toda a arquitetura, você tem que saber o seu ponto de inicial e o seu ponto de chegada. Né? Nesse meio do caminho, você vai encontrar muita coisa, mas tem que ter essa linha para você seguir, para conseguir realmente chegar até mais rápido, né? Numa solução ou identificar qual que é a causa, tratar com outras equipes, enfim, né? Exatamente, JP. E, cara, quais tipos de ferramentas que eu acho que podem auxiliar a encontrar um weight event, por exemplo, que está sendo um cara que está consumindo bastante aí, cara? Vamos tentar trazer algumas dicas um pouco mais práticas aqui, depois de conceitualmente o pessoal entender. Vamos falar um pouco sobre a aplicação, cara. Você falou um pouco das views, né? Mas tem outras ferramentas também que eu acho que a gente pode encontrar esses caras, né? Isso. Só complementando sobre as views aqui, eu acabei não citando algumas delas, né? Uma das mais comuns que a gente vai encontrar, realmente vai te ajudar bastante, é a Verdola Session Weight, a Verdola Session, né? A Verdola System Weight, System Event, e outras, né, são diversas, tá? Realmente, praticamente uma para cada evento ali, a gente pode considerar. Então, esses são alguns exemplos de view que você pode utilizar e chegar até nesse resultado através do SQL Plus, né? Ou consultar em outra ferramenta qualquer, como, por exemplo, o SQL Developer, né? Então, consultando as views é um meio de você chegar até as informações. Você consegue chegar também
nessas informações quando você utiliza outras ferramentas, como o ADDM, né? O AWR, que já falamos sobre isso também, já bem recente, e também conseguimos verificar um pouco mais disso no Cloud Control. Lá a gente tem uma aba de performance que te mostra muita informação relacionada com performance, né? E separado também pelas classes. Então fica fácil você ver o vermelhozinho lá no gráfico, que vai te indicar que é um application, uma concorrência. Então já fica, você bate o olho, você nem leu ainda pela cor, você já consegue identificar. Tá? É uma mão na roda, eu sempre falo nas aulas sobre Cloud Control, né? Que para quem pode usar e quem deve, né? Lembrando, você precisa ter realmente a versão Enterprise primeiro e as options adquiridas de Diagnostic Unipack, para realmente você conseguir utilizar esse cara, e lá você realmente agiliza muito o seu dia a dia, que o evento já está escancarado lá em forma de gráfico para você, elencando os principais SQLs envolvidos, então te ajuda muito no dia a dia, né? Então esse acho que é a cereja do bolo, para você realmente chegar mais rápido. E também ainda tem Enterprise em Diagnostic Unipack, né, como eu falei, o AWR, que é Automatic Workload Repository, e a gente tem também o ADDM, que ele é o nosso relatório de análise, realmente baseado no que ele coleta do AWR, então, os snapshots do AWR. Então, a gente realmente tem, dentro dessas ferramentas aí, as classes são entregues para a gente ali, a gente consegue ler isso lá nos relatórios e ter também acesso a essa informação sem rodar nenhum SQL no banco de dados. Então, tudo que ele utiliza também como base são essas views de performance dinâmica que a gente fala, né? E outras views adicionais de dados também. Então, tudo isso é compilado para a gente ali, entregue na AWR, na DDM, né? Guilherme, eu não sei se eu esqueci de alguma ferramenta, se eu tiver esquecido, você, por favor, me ajuda. Cara, eu acho que é isso mesmo. Para quem é da mais antiga, tem lá no StatSpec, talvez, né? Perfeito. Mas, às vezes, você pode encontrar isso também dentro de um trace, por exemplo, né? Então, quando você gera algum trace de uma sessão específica, dá para ver que aquela sessão especificamente, onde que ela está travada, onde que ela está consumindo. Mas eu acho que, basicamente, essas ferramentas já vão começar a mostrar vários wait events aí, pessoal, para poder começar a identificar os gargalos, né? Verdade. Tinha esquecido o StatSpec, até bacana isso, porque a gente tem falado agora de Enterprise, né? E o StatSpec a gente consegue utilizar ele no Standard Edition ainda, né? Não é o mecanismo, talvez, ideal, né? Mas ele mostra bastante, é o suficiente para mostrar as classes de wait events que aparecem lá e os eventos para a gente conseguir realmente tratar ali. Então, para quem está utilizando Standard Edition, é uma excelente opção para quem não consegue utilizar o Cloud Control, né? E o ADDM e o AWR, né? Muito bom, JP. E, cara, depois que a gente identificou lá o wait event que está sendo mostrado, né, que inicialmente pode ser um dos principais gargalos aí de performance daquele banco de dados. Como que a gente consegue mais informações desse cara? Na documentação tem alguma área específica listando e mostrando? Porque eu acho que o cara vai olhar aquele evento, beleza, mas não sei o que é, né? Sim. A documentação ela é bem completa, com isso aí também mostra muita coisa. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, né, está num evento relacionado com control file, né? Então, aquele evento que você identificar lá de wait, você tem informação completa na documentação. Como eu falei, são aproximadamente ali quase 200, né, eventos, e esses pode ser que tenham mais, tá? Que talvez não tenham sido documentados. Vamos dizer que são os principais. Você vai encontrar pelo menos esses quase 200 aí na documentação para você destrinchar de acordo com o evento que está acontecendo ali. E como a gente falou, né, a gente vai voltar a repetir, ele não vai te dar solução. Ele vai te indicar que existe um problema, né? Isso já vai estar no mecanismo, a ferramenta que você chegar até essa informação. E aqui ele vai te explicar o que é esse evento. E a partir da explicação que você tiver aqui, aí você já consegue, opa, beleza, eu tenho, supondo aqui alguma coisa de configuração, que seja o classe de wait, né? Tá, eu preciso realmente redimensionar meus log files aqui, que eles não estão com tamanhos adequados. Então, ele não vai te falar para você fazer isso, mas você consegue chegar até essa informação uma vez que você conheça a arquitetura do Oracle Database. Mas é um excelente ponto de partida, uma vez que você saiba quais são os eventos, e consultando aqui na documentação, você realmente vai ter esses principais aí, que é bastante coisa que tem aqui, né? Como falei, são quase 200, para chegar realmente na indicativa
e para você conseguir tratar também o que está acontecendo no seu ambiente, né? Muito bom, JP. Uma coisa também que eu sempre gosto de fazer, cara, quando eu vejo um evento, quando a gente está investigando performance, né? Até mesmo olhar dentro do suporte Oracle, né? Para ver se não tem uma nota específica falando sobre aquele cara, né? Então, algum caso específico, você vai ter dentro do suporte Oracle também documentos para poder te apoiar nesse sentido, que eu acho que pode ser também uma excelente fonte aí, né, JP? É isso aí. O legal da suporte Oracle, ele costuma ter combinações, né? A gente tem combinação de algum evento com alguma versão especificamente, e você olha ali a documentação, você vê ali os sintomas, se encaixa perfeitamente ali no seu ambiente. E aí, realmente, pode ser um bug, né? Pode ser alguma situação que a própria aplicação, todo mundo acha que quando acontece a situação é o banco de dados que está causando. Na verdade, o banco de dados, em alguns aspectos, ele é passivo, né? Nesse caso, eu vou falar que ele é passivo, e pode ser que a própria aplicação esteja causando um bug nele. E vai gerar algum evento desse que a gente falou, de evento de espera. Então, o Microsoft Support realmente vai ajudar bastante nesse aspecto. É um outro meio, né? Eu acho que você realmente tem que usar sempre essa combinação aí de Microsoft Support e a documentação oficial. E tendo essas duas fontes aí, você vai conseguir já ter um avanço muito grande. E caso você não encontre exatamente o que você precisa aí você tem a terceira via aí, que ainda no Microsoft Support, que é abrir um chamado para te ajudar no tratamento, né? Você reportar realmente se está tendo esse evento que você não está conseguindo diagnosticar. Eles vão te pedir alguns conteúdos ali do seu servidor, né? Do seu servidor de banco de dados, alguns traces, alguns logs, enfim, para realmente compor essas informações e eles avaliarem ali e trazer a informação para a gente como tratar. JP, fantástico você falar disso, cara. Eu acho que muitas pessoas que trabalham com banco de dados parece que tem medo de abrir chamado, cara. E, cara, se você tem o suporte ativo, você tem o direito de abrir o chamado, que é a hora que eu tenho que te dar um retorno a respeito daquilo. Então, utilize bastante, cara. Então, muitas vezes, até mesmo se você estiver fazendo uma ação de tô aqui investigando o que é. Enquanto isso, abre um chamado em paralelo, deixa o chamado trabalhando. Se a hora que eu pedir alguma interação, se der alguma pista, está trabalhando em paralelo, enquanto você também analisa, tá? Então, sempre utilize esses recursos, que eles são fundamentais. E a gente buscando aqui, por exemplo, DB File Sequential Read, né? Que é um Wait Events, né? Se botar isso dentro do suporte Oracle, lá vai ter uma reference note, né? De Wait Event, explicando exatamente o que é. Tem vários bugs relacionados a esse evento, tem exemplos, tá? De SPDP lento com evento tal, de altos weights, por exemplo, quando você está seguindo o índice, por exemplo. Então, você vai ter exatamente aquilo que o JP falou. Tanto exemplos de bugs, que muitas vezes podem ser uma situação, e também de exemplos distintos, né, cara? De cenários de você estar utilizando seu banco de dados através dentro de uma ferramenta como um data pump, ou numa situação específica, utilizando algum tipo de índice, alguma coisa específica que você realmente consegue ter essas informações, tá? Mas sempre, pessoal, utilize o suporte Oracle. Muitas vezes, se você abrir um chamado, às vezes o chamado pode gerar um bug novo, dependendo se for uma versão nova. Então, é sempre importante, realmente, a gente sempre estar trabalhando em conjunto aí com o fornecedor, né, que é a Oracle em si, para estar com a engenharia analisando e aprofundando sobre esses eventos que a gente sabe que não tem como você decorar todos de cabeça, e muitas vezes um evento específico ele pode ter diversos tipos de cenários e soluções diferentes, tá? Então, muitas vezes, a experiência do dia a dia, ela vai te ajudar muito a começar a identificar e entender esses eventos, né, JP? É isso aí. O que eu ia complementar, você já acabou de falar, né? Às vezes, a gente tem realmente ali o tempo curto, né? Então, trabalhar em paralelo é bacana, você abrir o chamado e investigar. E também essa questão aí dos cenários, né? Tem vários cenários que podem realmente proporcionar uma situação. Então, por isso que realmente não tem uma explicação do que é o problema. Porque a gente tem um diagnóstico que está acontecendo ali. E ali realmente tem vários cenários que se encaixam. E por isso, você deve realmente consultar a documentação, abrir o chamado, também recomendo fortemente. Você vai trabalhando em paralelo ali. E a gente sabe quando fala de performance que todo mundo fica sedento pela resolução, tem que ser, o impacto é grande para o negócio, então você deixa de vender, é cartão de crédito que não passa, então é uma perda, quando fala de dinheiro, que é muito grande, então a resolução tem que ser o mais breve possível, então usar esses diversos caminhos aí,
eu acho muito interessante. E, pessoal, dependendo do tipo de evento, você pode ter diversos tipos, formas de resolver, né? De utilizando um advisor, de criando um índice, alterando algum parâmetro específico da instância, alterando algum parâmetro específico relacionado ao banco de dados. Então, assim, existem diversas possibilidades. Para quem é aluno da DBL Seminars, no módulo de performance, a gente já tem algumas aulas que a gente cita sobre essas questões de weight evidence. Se prepare que a gente vai preparar mais aulas específicas, aprofundando mais nesses assuntos, que realmente é um assunto fundamental quando se fala de banco de dados Oracle. Mais alguma coisa aí, JP? Nada a acrescentar, Guilherme. Acho que abrangiu bastante aí esse conteúdo. Acho que a galera precisa realmente acompanhar aí as aulas que a gente tem feito, porque é um assunto vasto, né? A gente vai entrando e você acaba identificando outras coisas e vai mostrando. São 200, né? Se a gente fosse fazer uma aula para cada evento desse aí, faria o ano todo, né? de aulas. Mas eu acho bem interessante que a gente pode falar de forma abrangente sobre o tema e a importância que ele traz também para o negócio, né? Então, cai dentro, estudar e dar importância realmente que isso aí é uma plataforma ali para o DBA se destacar e mostrar que ele é bom também em Tune, né? Exatamente. Pessoal, esses conceitos se aplicam tanto on-premise, tanto cloud, tá? Então, muitas vezes você vai ter situação no ambiente cloud, às vezes no Autonomous Database, que vai ter um evento lá que está travado e que muitas vezes você vai conseguir fazer alguma coisa para poder realmente resolver aquele cara. Beleza? JP, fechamos por aqui então, cara. Aquele abraço. Até a próxima. Show de bola. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Valeu, meu camarada. Um abraço. Tchau, tchau.